Oi, pessoal, aqui é a Bianca e esse é mais um episódio do podcast Além do Prato. Hoje a conversa vai ser mais voltada para quem gosta de queijo e também para os intolerantes à lactose, porque nós vamos conversar sobre um tema que pode gerar aí bastante dúvida, que é: será que todo queijo é sem lactose? E será que as pessoas que têm esse tipo de intolerância, elas podem consumir esses queijos sem nenhum problema? Bom, mas antes nós vamos entender o que são intolerâncias alimentares, quais existem e por que elas afetam tanta gente no Brasil. E eu decidi abordar esse tema com vocês hoje, porque faz algum tempo eu fui na fazenda Atalaia com a minha família. Para quem não sabe, é uma fazenda aí que ficou bem conhecida no mundo inteiro, basicamente, mas principalmente aqui no Brasil, né, pelo seu queijo Tulha, que foi o queijo que ganhou a primeira medalha de ouro internacional para um queijo artesanal brasileiro, quando ele participou do World Cheese Awards em São Sebastião, na Espanha. Então, é um queijo que ele é muito utilizado aí por restaurantes brasileiros, ele é realmente muito reconhecido. E lá, né, na Fazenda Atalaia, nós fizemos um passeio para conhecer a produção, para conhecer como que é o funcionamento ali daquele espaço. E no final, é lógico, teve a degustação dos queijos e eu provei o queijo Tulha. E quando a responsável pela apresentação, pela degustação, ela estava apresentando os queijos, ela falou justamente que o queijo Tulha, ele é sem lactose por causa da sua maturação de 12 meses. E daí eu falei assim, nossa, mas todo queijo ele é sem lactose? Surgiu uma duvidazinha aí que eu nunca tinha me perguntado antes. Então é algo importante da gente saber, seja porque ou se a gente tem intolerância à lactose ou se pessoas aí que a gente conhece tenham esse tipo de intolerância, nós conseguimos talvez dar uma dica aí ou ajudar essas pessoas a ter um consumo mais consciente de produtos que podem ser benéficos para a saúde ou às vezes alguns produtos que podem não ser tão bons assim. Antes de começar, eu queria muito que vocês me falassem qual que é o queijo preferido de vocês. Quero muito saber, tô curiosa. O meu, eu acho que é o provolone. Eu não sou uma grande fã de queijo, mas eu diria que é o provolone. Eu gosto bastante desse sabor mais forte dele. Também queria pedir pra vocês que, se vocês acharem o episódio interessante, não deixem de compartilhar. Realmente são conhecimentos úteis pra todo mundo, então vale a pena compartilhar com alguém que às vezes vocês saibam que tenham intolerância alimentar ou alguma coisa assim. E sigam o podcast. Bom, é isso aí. Bora lá. Então, para começar, eu queria definir com vocês o que é uma intolerância alimentar. E ela vai ser definida mais ou menos como quando o corpo ele tem dificuldade para digerir ou metabolizar um componente de algum alimento. E isso geralmente ocorre por causa de uma falta de alguma enzima ou, né, por uma sensibilidade a certos compostos que estão presentes ali naquele alimento. E é muito importante, é essencial, na verdade, a gente entender a diferença entre intolerância e alergia alimentar, porque a alergia ela vai envolver o nosso sistema imunológico. Isso pode ser muito grave, porque pode causar urticária, inchaço e até anafilaxia, que é uma reação alérgica aguda potencialmente fatal. Então, para quem tem alergia alimentar, seja por, às vezes, amendoim, frutos do mar, medicamentos, pegadas de insetos, látex, isso tem que ser realmente respeitado à risca, tem que tomar muito cuidado, porque ter alergia é realmente muito mais sério. E a gente tem que a intolerância alimentar, ela é mais digestiva e, em geral, menos perigosa. Mas ainda assim, ela pode trazer bastante desconforto, então é legal a gente estar atento aí se nós possuímos algum tipo de intolerância, porque também pode, né, trazer bastante incômodo. Falando agora dos principais tipos de intolerâncias alimentares, nós temos uma que a gente já citou, que é a intolerância à lactose, que ela é causada por uma falta ou baixa produção da enzima lactase. E explicando aqui um pouquinho o que é isso, né? Essa intolerância, então, ela ocorre quando o corpo ele vai ter dificuldade em digerir a lactose, que é o açúcar presente no leite e nos seus derivados. E essa dificuldade de digestão, ela ocorre justamente por causa da deficiência dessa enzima, a lactase. E o que faz essa enzima? Essa enzima ela é responsável pela quebra da lactose em açúcares menores. E daí vão ser esses açúcares que vão ser absorvidos pelo nosso corpo. Só que se a gente tem uma falta dessa enzima, a lactose ela não vai ser quebrada. Então ela vai ficar inteira ali no nosso sistema digestivo. E o nosso corpo ele não vai conseguir absorver aquilo. Ele vai tentar, mas ele não consegue absorver. E isso vai resultar em um desconforto abdominal. Algumas pessoas podem ter também gases, inchaço, diarreia. E isso acontece, né, justamente após o consumo de produtos lácteos. E uma outra intolerância é a intolerância à frutose. A frutose é um açúcar que está presente em frutas, em mel, em alguns vegetais e até em alguns alimentos processados.
E quando a gente tem essa intolerância à frutose, essa condição ela pode ser hereditária ou causada às vezes por fatores externos, como problemas intestinais ou um excesso mesmo de consumo de frutose. Algo que a gente também tem que prestar atenção é em relação à sensibilidade ao glúten, mas que não é a doença celíaca, né? Ele é um pouco diferente, porque ele apresenta sintomas semelhantes à doença celíaca, mas sem a resposta autoimune. E daí, essa sensibilidade ao glúten vai ser uma condição em que o corpo ele vai reagir de forma negativa ao glúten. E o glúten nada mais é do que uma proteína, que é encontrada no trigo, na cevada, no centeio. Aqui eu falei alguns pontinhos, mas é só pra gente entender que tem bastante diferença entre intolerância, entre alergia, sensibilidade. Tudo isso tem que ser visto caso a caso e a gente não pode colocar tudo num saco só como se tudo fosse super perigoso ou como se nada fosse perigoso. A gente pode consumir tudo sem medo. Realmente tem que tomar muito cuidado com isso, ver que cada um tem as suas condições, cada um tem a forma, né, que o corpo responde e dependendo do grau, dependendo do que você tem realmente, se é uma sensibilidade, se é uma intolerância, se é uma alergia, pode ser mais ou menos grave. E agora falando aqui um pouco do Brasil, nós temos alguns estudos que mostram que o número de intolerâncias no nosso país, ele vem crescendo. E em parte isso acontece por causa dos diagnósticos que são cada vez mais precisos. Então a gente consegue ter um número melhor para entender essa situação aqui no nosso país. E daí a gente sabe que essas pessoas que sofrem com intolerâncias, elas têm que justamente acabar por evitando alimentos que possam conter esses compostos que vão causar nelas essas intolerâncias, esse mal-estar. Então, as pessoas que sofrem, por exemplo, com a intolerância à lactose, elas têm que justamente evitar alimentos que contenham esse açúcar, que contenham a lactose. E alguns desses produtos vão ser, por exemplo, o leite, o iogurte, o sorvete, o requeijão e também, entre outros derivados, a gente tem também o queijo. Só que acontece que algumas pessoas falam que queijo não tem lactose, você pode comer sem medo, pode comer o quanto você quiser. E na verdade é que depende muito do tipo do queijo e principalmente do tempo de maturação. Mas como assim, né? Vamos entender um pouquinho mais o que uma coisa tem a ver com a outra. A realidade é que durante a maturação, os fermentos lácteos que estão presentes ali na formulação do queijo, eles são responsáveis por transformar a lactose em ácido lático. Então os fermentos lácteos, eles vão pegar aquele açúcar, a lactose, e vai transformar aquilo em ácido lático. E quanto mais tempo de cura, quanto mais aqueles fermentos lácteos estão ativos naquele produto, mais lactose é quebrada. Então, quanto mais tempo você deixa lá o seu queijo esperando tudo, mais esses fermentos eles conseguem transformar a lactose em ácido lático. E daí alguns exemplos de queijos com uma lactose praticamente inexistente são parmesão, cheddar, provolone, emmental, que são queijos que têm um longo tempo de maturação. Então, durante esse tempo, praticamente todo o açúcar que estava ali, ele foi quebrado. E, basicamente, ele não existe mais, né, na hora que você vai consumir aquele queijo. Já os queijos frescos, como Minas Frescal, ricota, mussarela de búfala, cream cheese, todos eles são bem altos no teor de lactose, porque eles não passam por uma maturação suficiente. Então, ele não teve um tempo ali, não aconteceu essa transformação da lactose em ácido lático. Ou seja, para as pessoas que têm essa intolerância à lactose, elas não podem consumir esse tipo de queijo, né? Ou pelo menos não é tão recomendado, porque ainda tem uma grande taxa, uma grande quantidade de açúcar nesse produto. Mas ainda bem que hoje em dia nós temos algumas alternativas para esse problema aí. Uma delas são os produtos sem lactose, que são muito buscados principalmente aí por pessoas, né, que enfrentam esses problemas. E nós temos cada vez mais o desenvolvimento de queijos vegetais, que são queijos que utilizam outras fontes de matérias-primas. Então, eles podem utilizar, por exemplo, até fontes vegetais como ervilha, grão de bico, lentilha. Realmente, eu já vi estudos sobre muitos tipos de queijos vegetais, como fontes de gorduras aí mais conhecidas, que não causam alergia, que geralmente não são responsáveis por causar intolerâncias alimentares
salutares nas pessoas. E isso são ótimas opções, principalmente para quem tem intolerância severa à lactose. Graças a Deus, hoje em dia, a gente está desenvolvendo também pastilhas que podem ser tomadas antes de você consumir algum produto com lactose, para que essa pastilha nela tenha enzima e daí ajuda a digerir a lactose do produto que você vai consumir. Existem aí algumas alternativas que são bem interessantes, bem legais, mas é legal a gente ter noção dessa diferença entre os produtos e não colocar tudo só dentro de uma caixinha de tipo, não posso comer nada disso, ou eu posso comer tudo de queijo e beleza, não vai me fazer mal. Bom, gente, por hoje é isso. Espero que vocês tenham aprendido bastante com esse podcast e eu vejo vocês no próximo episódio. Beijos!